And now I don't want to keep you too long, but you see, I'll be going now just again in a few nights, and after this is over, we have to just kind of suffer a little while. E agora, eu não quero segurá-los demais, mas vejam, eu estarei partindo agora novamente, dentro de algumas noites, e depois que isto terminar. E, de certo modo, temos de sofrer um pouquinho. I see Brother Junior Jackson stand there, and I thought I seen Brother Ruddle a few moments ago here somewhere, and them brethren, that's our sister churches that has let out, and the others, we certainly appreciate it. And I see Brother Hooper, I believe, standing up along the wall there from Utica, the church there, and we certainly appreciate your all's fine cooperation in this. E agradeço, e vejo o irmão Junior Jackson em pé. E acho que vi o irmão Ruddle faz alguns momentos aqui em algum lugar. E esses irmãos, estas são nossas igrejas irmãs que liberaram o povo e as outras. Nós, sem dúvida, ficamos agradecidos e vejo o irmão Hooper, creio eu, em pé, junto à parede lá de Utica, a igreja de lá. E, com certeza, agradecemos a ótima cooperação de todos vocês nisto. Now, last evening, as we always like in teaching on the seals, we teach it the same way you do on the church ages. Agora, na noite passada, como sempre gostamos, ensinando sobre os selos, nós ensinamos da mesma maneira que se fez com as eras da igreja. And when we got finished with teaching the church age, the last time when I drawed them out here on the pulpit, on a board, how many remembers what took place? E quando terminamos de ensinar as eras da igreja, última vez quando as desenhei aqui no púlpito, num quadro, quantos se lembram do que aconteceu? He came right down, went right back on the wall, and a light and drawed it off himself, right on the wall before us all. The angel of the Lord stood right here before several hundred people. Ele desceu, foi para a parede de trás numa luz e desenhou ele próprio bem ali na parede, diante de todos nós. O anjo do Senhor esteve aqui neste lugar, diante de várias centenas de pessoas. And now, he's doing something real supernatural now, too. And so we're just expecting great things. E agora ele está fazendo algo realmente sobrenatural agora também. E assim estamos esperando grandes coisas. You don't know, you like to just wait for that great anticipation, just don't know what's going to happen next, you know, just waiting. Now, how great God is to us. How wonderful we so appreciate Him. Não sabemos, gostamos de esperar por isso, essa grande expectativa, simplesmente não se sabe o que vai acontecer em seguida. Vocês sabem, só esperando. Agora, quão grande Deus é para nós e quão maravilhoso. Nós tanto o apreciamos. Now the first and second verse, I'll read it to kind of give a little background, and then we'll take the third and fourth verse for the second seal. And then the fifth and sixth verse is the third seal. And the seventh and eighth is the two verses to each horse rider. Agora lerei os versículos 1 e 2 para servirem de base. E então tomaremos os versículos 3 e 4 para o segundo selo. E então os versículos 5 e 6 são o terceiro selo. E os 7 e 8 são os 2 versículos para cada cavaleiro. And I want you to watch how these fellows on this pale horse, maybe here it comes, this keeps changing as it goes down. E agora quero que observem como estes indivíduos, neste cavalo amarelo, talvez, aqui vem ele, vai mudando enquanto desce. And then that great last seal to be open, if God willing, next Sunday night, that when it happened, there was just only thing that taken place was silence in heaven for a half hour. God help us. E então, aquele grande último selo a ser aberto, querendo Deus, no próximo domingo à noite. Que, quando aconteceu, houve apenas, a única coisa que aconteceu, fez-se silêncio no céu por meia hora. Deus nos ajude. Now, I'll read the third verse now. Agora, lerei o versículo 3 agora.
And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, "Come and see." E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. And there went out another horse, fourth verse, that was red, and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, that they should kill one another. And they should kill one another, and there was given unto him a great sword. E saiu outro cavalo, versículo 4, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Now, a mysterious thing now, when the beast told John, just come and see. And he didn't see what it was, he just saw a symbol. Agora, uma coisa misteriosa agora, quando o animal disse a João, vem e vê, e ele não viu o que era, ele só viu um símbolo. And that symbol, for the reason it was, he said, come see, but he saw a symbol that he was to symbolize it to the church in a way that they would watch until it came to the last age, and then the seal would be open. E esse símbolo, a razão porque ele disse, vem, vê, mas ele viu um símbolo, que era para ele usar como símbolo para a igreja, de maneira que ela o observasse até que chegasse a última era, e então o selo seria aberto. Now everyone understands that now. See, the seals will be open. And aren't you happy to be living in this day? See, not only that, friends, but always remember now, last Sunday morning, where the whole thing was based on simplicity. Yes. Agora todos compreendem isso agora? Vejam, os selos seriam abertos. E vocês não estão alegres por estarem vivendo neste dia? Isso, vejam, não só isso, amigos, mas lembrem-se sempre, pois do último domingo de manhã que foi a base para tudo. Simplicidade. Estão vendo? Amen. Simple, humble, happens in such a way that people just go right on by and don't even know it happens. Simples, humilde. Acontece de tal maneira que as pessoas simplesmente passam sem notar e nem sabem que isso está acontecendo. And remember, we are looking for the coming of the Lord anytime. And when we made a statement that perhaps the rapture would be the same way. E lembrem-se, estamos esperando pela vinda do Senhor a qualquer momento. E quando eu fiz uma declaração de que talvez o arrebatamento seria da mesma maneira. It'll be gone, over, and no one will know anything about it. It'll just come like that. See, usually just go on back to the Bible and look how it happens like that. Yes, amen. Ter-se-á ido o passado, e ninguém saberá nada a respeito. Simplesmente virá assim, estão vendo? E normalmente, consultem a Bíblia e vejam como acontece assim. Estão vendo? Even as great a thing as the Lord Jesus coming. Nobody knew that about. They thought they cranked somebody. The churches said, just a fanatic. He's really crazy. Said he's a madman. We know they aren't mad. Mad means crazy. Mesmo uma coisa tão grande quanto a vinda do Senhor Jesus, ninguém soube nada. Pensaram, aquele sujeito esquisito. As igrejas disseram, não passa de um fanático. Ele está realmente louco. Disseram, ele é doido. Sabemos que estás doido. Doido quer dizer louco. You know you got a devil and it's run you crazy. And you try to teach us when you were born out there illegitimately, you was born in fornication. Sabemos que tens demônio, e isso te deixou louco. E procuras ensinar-nos? Quando nasceste lá ilegitimamente, tu nasceste em fornicação. Try to teach men like us, the priest and so forth, the temple. Well, my, that was an insult to them. Procuras ensinar homens como nós, os sacerdotes, e assim por diante, no templo? Bem, que coisa, aquilo era um insulto para eles.
When John came, been talked about down through the ages from Isaiah to Malachi, that's 1,200 or 712 years. He had been seen of the prophets coming. Quando João veio, falou-se dele através das eras de Isaías a Malaquias. São 1.200 ou 712 anos tinha sido visto pelos profetas que ele viria. Everybody was looking for him to come, expecting it at any time. But the way he come, he preached and done his service and went on into glory. Todos estavam esperando que ele viesse, esperando a qualquer momento. Mas a maneira que veio, ele pregou e fez seu serviço e foi para a glória. And even the apostles didn't know it. Right. For they asked him, they said, now if the Son of Man is going to Jerusalem, all these things to be offered, said, why is it the scripture says that Elias is going to come first? E nem os apóstolos o souberam, porque lhe perguntaram, disseram, agora, se o Filho do Homem vai a Jerusalém, todas estas coisas para ser oferecido, disseram, porque a Escritura diz que Elias virá primeiro? Jesus said, he's already come, you didn't know it. Jesus disse, ele já veio e não o soubestes. And he did just exactly what the scripture said he would do, and they did to him just what was listed. And they couldn't understand. He said it was John. And they woke up to it. E ele fez exatamente o que a Escritura disse que faria. E fizeram com ele exatamente o que estava escrito, está vendo? E não puderam entender. Ele disse, foi João. E então, veja, eles despertaram para isso. And even at last, after all the things he had done, and the signs that he had showed him, and had even called him and said, which one of you can condemn me of sin? Unbelief. If I haven't done just what the scripture said that my office would do when I come to the earth, then show me where I've sinned. See? E quando até mesmo, finalmente, depois de todas as coisas que ele tinha feito, e os sinais que lhes mostrou, e até os tinha chamado, disse, quem dentre vós me condena de pecado, incredulidade? Se não fiz exatamente o que a Escritura disse que meu ofício faria quando eu viesse à terra. Então mostrai-me onde pequei. Está vendo? And I'll show you what you're supposed to be, and let's see whether you believe it or not. See, he'd come right back and said, you're supposed to believe on me when I come. Então eu vos mostrarei o que devíeis ser, e vejamos se credes ou não. Está vendo? Ele teria respondido e dito, devíeis crer em mim quando eu viesse. They didn't do it, see? So they know better than tying on him on that. But he said, which one of you can accuse me of unbelief? See? Haven't I done just what it was? Eles não creram, veja, assim sabiam que não deviam acusá-lo disso. Mas ele disse, quem dentre vós pode me acusar de incredulidade? Está vendo? Não fiz exatamente o que era? And even the apostles going along stumbled. We know how the scriptures go. Then finally at last they said, now we believe. We believe that no man has to tell you, for you know all things. E mesmo os apóstolos que acompanhavam tropeçaram. Sabemos como dizem as Escrituras. Então, finalmente, ao final, eles disseram, agora cremos. Cremos que ninguém tem de dizer-te, porque sabes tudo. I'd just like to see his face, and he must have looked at him and said, well, do you now believe? Finally it dawned on him. Well, it wasn't supposed to be maybe till that time, see? And God works everything just right, you know. I love him for that. Agora, gostaria de ter visto o rosto dele. Ele deve ter olhado para eles, dito, bem, credes agora? Finalmente vocês se conscientizaram. Bem, não era para ficar, talvez, até aquele tempo, veja. E Deus opera tudo certinho, você sabe. E eu o amo por isso.